A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Por gentileza, abram suas Bíblias mais uma vez em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9. Em nome de Jesus, iremos fazer a leitura para meditarmos na palavra de Deus. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargo de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção ou prestou atenção aos seus lábios ou à sua boca. Agora eu gostaria de ler Romanos capítulo 15, versículo 4. Que nos diz o seguinte, também em nome de Jesus: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém, irmãos? Podeis assentar, em nome de Jesus. Os irmãos já oraram por mim, já oraram pela pregação, então vamos direto à meditação da palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, os que estão longe, os que estão perto, um feliz ano novo para você e para a sua família. Amém, igreja? Espero que você tenha saúde, paz, prosperidade, graça, livramento, toda a sorte de bênção seja para você e para a sua família. Eu quero também agradecer a Deus, porque o ano passado nós fizemos um acordo com o pastor Alain e com a aprovação do pastorado da igreja, de pregarmos aqui um sábado por mês e um domingo. E graças a Deus, cumprimos satisfatoriamente. Deus nos deu condição de cumprir e estar aqui em todas as escalas que o pastor Alain fez e colocou o nosso nome, nós estivemos aqui. Esse ano, estamos iniciando ali, né? Estamos conversando, quem sabe a gente renova o contrato, né, pastor Efraim? E continua passando aqui de vez em quando, feito chuva no sertão, para trazer uma mensagem para vocês. Eu gostaria de ter passado a virada do ano, né, ou o culto do pôr do sol aqui com vocês, mas infelizmente no final do ano eu fui hospitalizado 2 vezes, passei um problema de saúde seríssimo e quase passei a virada do ano dentro de uma UTI. Mas o Senhor me deu a graça de passar o ano novo com a minha família. Depois passei 5 dias com muita dor, muito sofrimento, mas o Senhor em tudo me assistiu, me socorreu, providenciou, deu livramento, abriu portas e me ajudou a estar aqui hoje para meditarmos na palavra de Deus. E eu agradeço ao Senhor, porque Ele não tem sido só o meu Senhor, Ele tem sido meu amigo. E eu agradeço a Deus pela amizade dEle, pela bondade dEle para comigo, porque eu não mereço. O tema que nós estamos trabalhando no mês de janeiro, aqui na Vila Medeiros, ou em Medeiros, é novos começos. E os pregadores estão trazendo mensagens que se referem a esse tema.
E hoje eu quero falar sobre Ana, a mãe de Samuel. O que Ana tem a ver com novos começos? O que Ana pode nos ensinar em relação ao recomeçar? O que podemos aprender com Ana? Veja, o nosso irmão leu todo o capítulo 1 de Samuel, que fala sobre o problema de Ana, o drama de Ana, a busca de Ana, a bênção de Ana e o agradecimento de Ana. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 15, verso 4, que nós lemos, que tudo quanto foi escrito nas Escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, foi escrito para o nosso ensino. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala da vida de uma pessoa, da vida de Moisés, da vida de José, da vida de Judas Iscariotes, da vida dos personagens bíblicos, essas histórias estão lá na Bíblia para nos ensinar, para lermos, estudarmos e aprendermos tanto a seguir bons exemplos como evitar os maus exemplos. Então, tudo quanto foi escrito, que você imaginar que está na Bíblia, tem um propósito. Nada está na Bíblia por estar. Não, tudo que foi escrito, de Gênesis a Apocalipse, tem um propósito. E o propósito é nos ensinar. Esse é o propósito das Escrituras. Então, o que podemos aprender com Ana? Ora, se formos analisar aqui toda a história de Ana, essa manhã seria pouco para nós falarmos. Então, vamos nos apegar a um ponto da história de Ana. E para trazer essa aplicação para a nossa vida, para os recomeços que nós teremos que fazer no decorrer deste ano. E eu quero me atentar à oração de Ana. O que podemos aprender com a oração de Ana? Será que a oração de Ana foi um sucesso? Será que a oração de Ana foi uma bênção? Pelo que nosso irmão leu e pelo que eu já li, pelo que a história fala, a oração de Ana foi muito bem sucedida. Foi 100% ouvida, 100% atendida, 100% abençoada, e ela recebeu tudo aquilo que ela buscou e pediu a Deus. Então, o que podemos aprender com a oração de Ana? Será que nós podemos orar como Ana orou? Será que a oração de Ana tem alguns requisitos que nós devemos meditar, analisar e usar nas nossas orações? Porque se essa oração está registrada na Bíblia, é para nos ensinar. E se é para nos ensinar, nós temos que aprender como Ana orou, para que nós possamos ter uma resposta satisfatória da parte de Deus, como Ana teve. Certo ou errado? Então, vamos analisar alguns fatores da oração de Ana. Em primeiro lugar, nós temos que entender que orar é um exercício espiritual que precisamos praticar todos os dias. Se existe uma coisa que o cristão tem que fazer todos os dias, assim como tem que se alimentar, é orar. E o que é orar? Orar é conversar com Deus. Tem uma edição antiga do nosso doutrinal, onde está os 31 pontos da nossa fé, que quando chega no capítulo a oração, sua eficácia e forma, lá tinha uma definição assim, rápida, clara e objetiva. O que é orar? Colocaram lá, orar é falar com Deus. Pronto. Orar é isso aí, é se comunicar com Deus, é travar um diálogo com Deus, é falar com Ele. Então, orar é um exercício que nós devemos praticar todos os dias. Será que Deus espera que nós oremos todos os dias? Quando nós estudamos Mateus capítulo 5,
capítulo 6 e capítulo 7, lá está o grande, Sermão do Monte, que é aonde está toda a doutrina de Jesus resumida. Jesus, como um grande mestre, ele resumiu toda a sua doutrina no Sermão do Monte. E quando ele fala de oração, ele deixa entender que ele espera que aquele que são os seus discípulos e os seus seguidores ora. Ele diz assim, e quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês e falem com o vosso Pai. Então Jesus, ele espera que nós, como cristãos, oremos, tenhamos uma vida de oração. Alguns, praticam a oração durante o dia, orando 3 vezes ao dia, seguindo o exemplo de Daniel, o profeta. Mas o importante não é a quantidade de vezes que você ora. O importante é você orar. O importante não é o tempo que você gasta na oração, 2 horas, 3 horas. Isso é importante? Sim, mas o mais importante é a fé e o conteúdo desta oração que você fala com Deus. Então, orar é necessário. Não existe recomeço, não existe vitória, não existe recomeço sem oração. Sem oração, não vamos a lugar nenhum. Ana, ela nos deixou um exemplo de oração. E nós devemos aprender com ela. Então, vamos caminhar aqui junto do texto sobre a oração de Ana. Primeiro o verso 9. Veja aí o verso 9. Eu faço questão que você deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Ou sintonizada aí no seu celular. Veja aí, versículo 9. Primeira coisa que nós aprendemos com Ana. A história diz, qual é a história de Ana? A história de Ana é a seguinte. Ela foi casada com Eucana. Certo ou errado? Certo, né? Eucana, naquela época, era permitido, era tolerado por Deus o homem ter mais de uma esposa. Não era plano de Deus, não era querer de Deus. Isso aconteceu por causa da dureza do coração dos homens. O alvo de Deus e o objetivo de Deus é que o homem case com uma só mulher e tenha uma só mulher. Mas os homens, mesmo até os crentes, com um coração duro, desobedeceram a Deus. Aí tiveram mais de uma esposa. E Eucana tinha 2 esposas, uma chamada Penina e outra chamada Ana. Naquela época, a mulher, ser estéril e ser fértil era uma bênção. E ser estéril era considerado uma maldição. Então aquele homem tinha 2 mulheres. A primeira, Penina, olha, cheia de saúde, cheia de bênção, encheu a casa de filhos e era a alegria e a honra da família. Todo mundo olhava para ela com respeito, todo mundo tratava ela bem, porque, como diziam os judeus, ela era uma árvore frutífera, ou seja, ela deu muitos frutos para o seu marido, ela contribuiu para que a descendência dele se prolongasse na face da terra. Por outro lado, tinha a irmã Ana, que era estéril, não podia gerar filhos, dar filho ao seu esposo. E a sociedade, tanto da parte da família dela, como da parte do esposo dela, olhava para ela com desprezo. Ela era vista como uma inválida, uma amaldiçoada. Ou seja, ela era chamada de árvore seca, infrutífera. E Ana, veja, apesar de ser amada pelo marido, olha que coisa interessante, hein? Naquela época, quando uma mulher era estéril, era motivo de divórcio. O homem podia se divorciar dela, podia desprezá-la, podia maltratá-la. Mas a história bíblica diz aqui que, apesar dela ser estéril, o seu marido não a deixou de amar. Ou seja, amava mais ela
do que a própria Penina. Olha que coisa interessante, né? Isso demonstra que nós podemos amar as pessoas tanto com as suas virtudes como os seus defeitos. Amar é querer amar. O verdadeiro crente, ele não deve buscar motivo para amar. Ele deve amar independente da situação ou da pessoa. Porque Deus nos ama assim. A Bíblia diz que Deus aborrece o pecado. Aí eu pergunto, quem aqui não é pecador? Levante a mão. Deixa eu olhar direitinho. Espera aí, estou olhando aqui embaixo, tirar o óculos. Lá em cima também ninguém levantou a mão. Então todos nós somos pecadores. Qual é o salário do nosso pecado? Não, eu quero ouvir. Qual é o salário do pecado? A morte. Ah, legal, né? Porque o salário do pecado é a morte. Aí, esse é o lado da moeda, tá lá, né? A moeda de R$1. Do lado está, o salário do pecado é o quê? A morte. Mas aí, quando eu viro a moeda, está escrito do outro lado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Isso quer dizer que, apesar de sermos pecadores e sermos dignos de morte, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus nos amou sem razão, sem motivo, sem ver nada em nós. Ele quis nos amar e nos amou. Sem olhar para o que nós somos. Então, Eucana, ele amava a sua esposa, mas a sua esposa, Penina, não gostava muito de Ana não, viu? Olha, Ana sofreu, viu? Foi humilhada, foi perseguida, foi maltratada, foi detratada, foi defamada, foi olhada com maus olhos, enfim, Ana sofreu. Mas o que nós queremos focar é sobre a oração. Interessante que Ana, apesar de passar anos e anos sofrendo, sendo humilhada, perseguida, maltratada, ela nunca, a história bíblica mostra isso aqui claramente, ela nunca deixou de amar o Deus de Israel. Ela nunca deixou de crer no Deus de Israel. E qual é a prova de que ela amava e cria no Deus de Israel? É que ela era uma mulher de oração. Ela gostava de falar com Deus. Ela se realizava falando com Deus. Ela tinha prazer em falar com Deus. E a Bíblia diz que em uma certa ocasião, o seu esposo subiu para um determinado lugar para sacrificar. E lá estava a casa de Deus, o tabernáculo, e era em Siló. E aí Ana foi para as festividades. A Bíblia diz que ali eles comeram, beberam, se alegraram. E a Bíblia diz no verso 9 que Ana se levantou. Mas ela se levantou para quê? Para ir lavar os pratos, as panelas? Não, a Bíblia diz que ela se levantou e foi à casa do Senhor para falar com o Senhor através da oração. Por quê? Porque ela acreditava, apesar de muitos anos orando, que um dia o Deus de Israel iria ouvir ela, iria atender ela, iria abençoar ela e iria mudar a história dela. Ela acreditava nisso piamente. Então, qual foi a primeira atitude de Ana? Foi se levantar e buscar a Deus em oração. Então, oração, irmão, irmã, é também uma questão de atitude. Atitude. Se dispor a orar. Se decidir a orar. Se decidir a buscar a Deus. Se decidir a buscar a presença do Senhor. Também é um ato de decisão. Ana decidiu orar até alcançar a sua
bênção que ela tanto buscava. Ela determinou-se a orar e a buscar o Deus de Israel. Se você quer ter um recomeço, se você quer recomeçar diante de Deus, a primeira coisa que você tem que ter é atitude. É se levantar, é arregaçar a manga, é colocar a mão no arado, é partir para a guerra, é partir para a luta, é partir para a frente, é caminhar, é se decidir, tomar uma atitude e seguir em frente. Foi isso que Ana fez. Ela resolveu buscar a presença do Senhor. Veja aí o verso 10. O verso 10 diz assim, ó. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que foi que ela fez quando chegou na casa de Deus? Ela foi orar, buscar a presença de Deus. Ela determinou o quê? Reverência, respeito. Ela não foi à casa de Deus para lá desabafar, chorar, falar asneira. Não, ela foi lá para buscar o Deus de Israel. Isso demonstra que ela tinha consciência de que aquele lugar era um lugar especial, era um lugar separado, era um lugar dedicado para oração. A mesma coisa é esse lugar que nós estamos aqui. Como é que a Bíblia chama esse lugar que nós estamos? Nós chamamos de igreja, mas a Bíblia não chama de igreja. A Bíblia chama a casa de... então não é casa de conversa, não é casa de negócio, não é casa de bate-papo. É casa de... então não é casa de encontro, não é casa de amizade, é casa de oração. Então, esse lugar foi edificado, consagrado, separado, dedicado para nós virmos a Ele, adentrarmos a Ele para dialogar com alguém. E quem é esse alguém? É Deus. Mas Ele está aqui? Pelo amém eu não pus fé não, eu vou embora para casa. Eu acho que Ele está lá na cozinha de casa. Quando eu estou lavando os pratos lá, minha mulher trabalha a semana todinha, eu que cuido da casa. Quando eu estou lavando os pratos, às vezes eu estou lá areando uma panela e falando com Deus. Às vezes estou lá varrendo a casa e falando com Deus. Parece que Ele está mais lá. Eu não senti muita firmeza, não, porque foi aquele amém assim, tão fraco que o anjo que está lá na porta nem anotou para não gastar tinta nem caneta. Ele não pôs fé. Deus está aqui, irmão. Em que você se baseia o seu amém? Na palavra. Jesus disse assim, e eis que estou o quê? Convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Ele está aqui. E Ele está aqui com o seguinte objetivo: comungar conosco, não é? Abençoar a nós e ouvir o quê? As nossas orações. Porque aqui é casa de oração. Se tem uma coisa que os cristãos deveriam fazer e fazer em abundante na igreja, era orar. Falar com Deus. E orar de todas as formas. Oração de súplica, intercessão. Orar os diversos tipos de oração. E Ana, ela foi à casa de Deus justamente para isso. Para cumprir o papel principal da casa de Deus, que é casa de oração. Ou seja, casa de dialogar com Deus. Aqui eu devo orar, falando, cantando, pregando. A minha vida aqui dentro deve ser, como diz os católicos, deve ser uma vida orante, ou seja, orar, estar ligado com Deus, falar com Deus, buscar a Deus, deixar todas as coisas de lado e se apegar a Deus. Aqui é o lugar onde eu devo colocar a minha mente lá no trono da graça e me ligar diretamente com Deus e exclusivamente com Deus. Porque aqui é o lugar certo. Muitas vezes eu não tenho a reverência,
o respeito, não é? Que tenho neste lugar em casa. Mas aqui esse lugar foi separado para isso. E Ana, ela foi ao lugar certo. Ela foi à casa de oração. Você está onde? Na casa de oração. Para falar com quem? Com Deus. E como é que eu devo tratar essa casa de oração? Olha o que diz a palavra. Diz assim, ó. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque chegasse para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabes que fazes o mal. Essa casa é digna do maior respeito nosso. Porque é a casa de Deus, não é a casa do pastor Efraim, não é a casa do pastor Rivaldo, é a casa de Deus, separada para falar com Deus, para dialogar com Deus. Então, esse lugar deve ser respeitado. Deve ser reverenciado. Os homens exigem respeito na presença deles. Quando você entra num tribunal, você entra de qualquer jeito, lá na presença do juiz, chega lá mascando chiclete, e aí, mano, beleza? Ô, doutor, estou aqui hoje. Você faz isso? Você tem coragem de fazer isso? Não. Porque lá ele exige de respeito. Ora, se diante de uma dignidade humana nós devemos tratá-lo com respeito, imagine diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Rei da Glória, que está aqui entre nós, para ser louvado, glorificado e exaltado. Então, Ana tratou Deus com respeito. Quer ver outra coisa na oração de Ana? Além da atitude e da reverência, o verso 11 diz que ela foi humilde. Ela foi tremendamente humilde. Porque o verso 11 diz assim, olha, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu consigo enxergar. O verso 11 diz assim, ó, e voltou um filho para Deus e depende de Deus 24 horas por dia. Ana, ela se colocou na dependência de Deus. Ela diz, Senhor, se tu ouvir, se tu quiseres ouvir, se tu me atender e me der um filho, eu não vou pegar esse filho para mim. Ao contrário, eu vou devolver de volta para o Senhor. O que Ana está mostrando aqui? Humildade. Jesus diz assim, aquele que se exaltar, será o que, igreja? Humilhado. Mas aquele que se humilhar será exaltado. Por quem? Pelo próprio Deus. O apóstolo Pedro diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo exato ele vos exalte. Amém, irmãos? Não tem coisa mais gloriosa no mundo do que ser exaltado por Deus. É a melhor exaltação que um homem pode ter. E Ana, quando ela orou humildemente. Ela se humilhou diante de Deus. Ela reconheceu que para ter um filho, ela não dependia dela, mas única e exclusivamente de Deus. Era Deus intervindo na sua vida, era Deus agindo na sua vida. E olha, irmãos, como é bom você reconhecer Deus em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida. Como eu falei para vocês, eu fiquei bem mal de saúde e eu fui socorrido num pronto-socorro lá de Diadema. Cheguei lá, eu tenho um problema de saúde que é um inferno quando eu chego no hospital. Quando eu falo o nome da doença que eu tenho, ou que eu sofro já há alguns anos, os médicos ficam com medo até de me dar vou usar uma expressão, uma cibalene, um melhoral. Porque se me der o remédio errado, eu vou para a cidade de pé junto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rapidinho. Então eles ficam com medo. Aí eu carrego comigo uma lista do tamanho do mundo, dos remédios que eu não posso tomar. Aí eles lêem todos os remédios. Aí eles ficam no outro dilema. Tá, aqui está o que ele não pode, mas e o que é que ele pode? Aí a gente fica lá, a dor comendo no centro e os caras lá conversando. Mas se a gente der isso? Não, mas isso pode fazer isso.
Mas se a gente der isso aqui, aí, moral da história. Aí geralmente chegam assim para mim e falam assim: qual é o remédio que o senhor pode tomar? Não é legal? Você está sendo socorrido, o cara pergunta qual remédio que você tem que tomar. Aí eu já tenho de cor alguns remédios que eu posso tomar. Aí toda vez que eu vou lá no Hospital das Clínicas, que eu passo lá, eu pergunto aos médicos. Aí eu vou fazendo uma listinha, eu tenho uma listinha. Já tem uma lista bem grande, já tem mais de 15 lá. Então quando eu chego no hospital que eles perguntam, eu digo esse. Aí eles socorrem. Mas eu me lembro, né, no ano passado, que eu cheguei lá no pronto-socorro em Diadema, eu estava com tanta dor, mas tanta dor, irmãos, nessa parte aqui do rosto, tanta dor que eu não conseguia abrir o olho. Parecia que tinha alguém enfiando uma agulha dentro do meu olho. Era dor demais, e eles lá, vamos dar isso, não, isso aqui, e conversando, e eu lá com dor. Chegou um momento, irmão, que eu me ajoelhei lá no meio do pronto-socorro mesmo. Gente para lá, gente para cá, aquela agonia de final de ano em pronto-socorro. Eu me ajoelhei lá e falei: Senhor, Tu és o meu remédio. Tu és o meu refúgio. No meio de todo mundo. O pessoal parou lá, fez aquele silêncio olhando para mim. Eu disse: Deus, pelo amor do Teu Filho, tem misericórdia de mim, que eu não estou aguentando de tanta dor. Alivia essa dor até os médicos achar o remédio. Irmão, quando eu terminei a oração, que eu levantei, a dor passou na hora. E ela só voltou quando o médico chegou com o remédio. Então Deus, Ele verdadeiramente é o nosso alívio. Quando nós nos humilhamos, Ele escuta a nossa oração. E Ana se humilhou. No verso 11 diz também que Ana não só tomou uma atitude, não só foi reverente, não só foi humilde, como também ela assumiu um compromisso com Deus. Orar, irmãos, é assumir compromisso com Deus. Orar não é só ser abençoado. Orar não é só aquela parte do provérbio popular que diz: venha a nós tudo e a vosso reino nada. Não. Ana, ela assumiu um compromisso com Deus. Ela disse: Senhor, se Tu me curar dessa esterilidade, me permitir ter um filho, eu vou pegar esse filho que o Senhor está me dando e vou devolvê-lo como um voto de consagração, adoração e gratidão ao Senhor. Esse menino vai te servir todos os dias da sua vida. E a navalha não vai passar no seu cabelo, porque eu vou consagrar ele. Ele será um nazireu, um servo do Senhor, dedicado a vida toda ao Senhor. Então, Ana assumiu um compromisso. Ana fez um voto com Deus e cumpriu e dedicou seu filho ao Senhor. Você pode ver isso no verso 22 ao 28. Eclesiastes, mais uma vez, nos ensina sobre voto. Às vezes, tem uma coisa que eu gostaria de confessar aqui para os irmãos, que eu sinto saudade na Igreja da Promessa de uma coisa. Eu, desde criança, aprendi com vó Joana, mãe de minha mãe. Para mim foi uma grande serva de Deus. Vó Joana, quando a gente completava aniversário, ela separava uma oferta e ela dizia para a gente assim: hoje você vai na igreja com uma tarefa especial. Tá, vó, qual é a tarefa? Você vai levar uma oferta de gratidão a Deus pelo seu aniversário. Então eu aprendi com minha avó, todo aniversário eu separo uma oferta para o Senhor. Aprendi com vó. E ensinei para minhas filhas também. Então até hoje, 60 anos, eu estou lá aí, ó. Todo ano, completou 27 de junho, já separo a oferta de gratidão a Deus. Aprendi com vó. E eu sinto saudade daquela época da igreja, que quando terminava a escola bíblica, dizia assim: agora oportunidade para votantes e aniversariantes. E às vezes, irmãos, eu ficava maravilhado. Sabe por quê?
Porque às vezes dava até congestionamento na igreja no sábado de manhã. Era muita gente para agradecer, era muita gente para cumprir voto. E hoje você não vê mais essas coisas. Às vezes você vê numa igrejinha de interior, num cantinho aqui, num cantinho ali. Parece que isso acabou. Parece que os crentes não estão sendo mais abençoados. Parece que os crentes já estão na eternidade, não estão fazendo mais aniversário. Já entraram na eternidade. Não tem mais culto de agradecimento, não tem mais culto de cumprimento de voto. Os crentes não fazem mais voto, não assumem mais compromisso com Deus. E Ana, ela fez um voto. Aí Eclesiastes diz assim, ó: quando fizeres um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, paga. Melhor é que não votes do que votar e não cumprir. Você fez algum voto ao Senhor? Você está cumprindo esse voto? Você está cumprindo o que prometeu a Deus? Ana, ela cumpriu. Ela orou, Deus respondeu e ela cumpriu o seu voto. Como é que está o seu compromisso com Deus? Os seus votos com Deus? Tem um voto na minha vida que eu nunca esqueço dele. Sabe qual é? Que eu considero um dos principais. Sabe qual é? Não é nem um compromisso de ser pastor. No dia que me separaram para ser presbítero, eu fiz lá um voto, né? A gente faz lá uma confissão, né, pastor Efraim? Faz lá um juramento, né? Aquele negócio solene e tal. Mas se tem um que eu nunca esqueço, eu fiz no dia 19 de abril de 1982, na igreja do Vasco da Gama, em Recife, às 3 horas da tarde. Sabe qual foi? Minha profissão de fé. Quando o meu pastor perguntou lá os 30 pontos do doutrinal, e eu fui respondendo cada um e me comprometendo a buscar, cumprir, fazer a vontade de Deus. E já estou com 60 anos procurando fazer tudo aquilo que eu prometi a ele. Ana fez um voto e cumpriu. Se você fez um voto e está deixando de cumprir, eu lhe aconselho, volte a cumpri-lo. Volte a fazê-lo. Porque Deus se agrada disso. Outra lição, no verso 12, diz que Ana desabafou diante do Senhor. A oração, irmão, ela não é um ato de bajulação diante de Deus, mas ela é um ato de derramar a alma diante de Deus. Se tem uma coisa que Deus gosta na oração, é a sinceridade, é a franqueza. Não adianta orar diante de Deus, falando, né, que está alegre, que está contente, quando Deus vê a amargura da sua alma. Se existe uma coisa que Deus gosta, é sinceridade diante dele. Se o pé está doendo, fale que está doendo. Se o coração está doendo, fale. Seja o mais sincero e o mais franco possível. Ana chegou diante do Senhor e desabafou. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Ela estava lá falando com Deus. E o sacerdote começou a examinar e a observar o que ela estava falando. E ela estava numa comunhão tão profunda, num desabafo tão profundo diante de Deus, que ele pensou que ela estava bêbada. O sacerdote olhou e pensou que ela estava bêbada. Por quê? Porque ela estava sendo sincera diante de Deus. Ela estava sendo franca diante de Deus. Na oração ela não fez arrodeios. Ela falou aquilo que estava no seu coração. Ana, ela orava com sinceridade diante do Senhor. Quando o sacerdote indagou ela diz assim, ó: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora diante do Senhor. Veja, ela desabafou. Ela colocou diante de Deus tudo aquilo que ela desejava. Eu já tenho pregado aqui nessa igreja e em outras igrejas que existe duas formas, às vezes, do crente lidar com os problemas. Eu falo sempre da sala, né? Já falei isso aqui, né? Tem crente que ele resolve o problema na sala assim, ó. O problema vem, o diabo ataca ele, ou o mundo ou a carne, ataca ele, aí como é que ele resolve? Ele resolve andando de um lado para outro da sala, arrancando o cabelo, reclamando, brigando com a mulher, chutando o gato, o cachorro se esconde quando vê ele, porque quando ele está nervoso é o pavor da casa. Ele resolve murmurando na sala, andando de um lado para o outro, reclamando. E aí quem é que está sentado no sofá e dando corda? Quem vocês acham? Que está lá jogando seus dados inflamados, fala mais besteira, peca mais, murmura mais, fala mais coisa que não agrada a Deus? O inimigo. Ele está aqui, ó, reclamando. Aí a mulher vai falar com ele, ele briga com a mulher. A filha vai falar com ele, ele briga com a filha. Aí Jesus diz assim, olha, quando você estiver passando por uma tribulação, uma dificuldade, uma provação, Jesus praticamente está dizendo assim, ó, não fique na sala andando de um lado para o outro, dentro de casa, reclamando, se xingando, se maltratando. Jesus diz o seguinte, entra aonde? No teu quarto. É isso aí que ele diz? E lá vai chorar, rasgar o travesseiro, bater a cabeça na parede. É isso aí? Não. O que é que ele disse? Entra no teu quarto para fazer o quê? Falar com quem? Com Deus. Mas eu pergunto para você, ele garantiu que Deus vem para ouvir a oração? Ele garantiu. Ele disse assim, ó, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e oras ao teu pai que te vê em secreto. E quando tu orares, o Pai virá e ouvirá a tua oração. Ou seja, é aquele momento de audiência com o rei. O crente tem esse direito todos os dias de ter uma audiência direta com o rei, que é Deus. Então fica aqui a moral da história. Não é na sala que você resolve o problema. A solução está lá no quarto. Falando com quem? Com Deus. Que Jesus garantiu que vai estar lá para ouvir a nossa oração. Ana desabafou. Verso 13 ao 15, diz que Ana se concentrou na sua oração. Ela chegou lá, bateu o joelho no chão, esqueceu de Eucana, esqueceu de Penina e as suas críticas, esqueceu de todos que estavam ao redor, e ela se ligou ao trono de Yahvé, a buscar a Yahvé, a orar a Yahvé, e a sua oração foi tão profunda, tão intensa, que o sacerdote pensou que ela estava embriagada, mas na realidade ela estava mergulhada na oração e na presença de Deus. Ela estava envolvida pela presença do Deus de Israel ali naquele local. E quando ela é questionada pelo sacerdote, que confunde a oração dela com embriaguez, quando ela fala para o sacerdote o que ela estava buscando, o que ela estava fazendo ali, o sacerdote não teve outra atitude, não teve outra saída a não ser abençoar Ana. Aleluia! Ana entrou naquele lugar amargurada, saiu alegre, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ana chegou àquele lugar derrotada, saiu daquele lugar com a vitória. Ana chegou naquele lugar, o bagaço, saiu de lá transformada para a glória de Deus. Ana chegou naquele lugar estéril, e ali ela saiu fértil para gerar filhos e para glorificar o nome de Deus. Ou seja,
ela chegou lá amargurada, mas através da oração, ela recebeu a alegria e a bênção do Senhor. Por quê? Porque ela orou. Olha aí o verso 17 e 18, ó. Sua Bíblia aí, por favor. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva a graça perante os teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais de tristeza. Você quer transformar a tua amargura em alegria? Ore. Você quer transformar a tua tristeza em alegria? Ore. Você quer transformar a tua derrota em vitória? Ore. Você quer transformar a tua vida em algo significante? Ore. A oração é o passo inicial para um novo começo. Ninguém recomeça ou começa diante de Deus sem assumir um compromisso de diálogo com Ele todos os dias. E foi isso que Ana fez. Então, o que podemos aprender com a oração de Ana? Primeiro, temos que ser determinados. Segundo, temos que agir diante de Deus com reverência. Terceiro, devemos buscar a Deus com humildade. Quarto, devemos assumir compromissos com Deus. Quinto, é na oração que eu choro, que eu desabafo, que eu falo com Deus, que eu tenho que ser sincero com Deus. E sexto, eu devo me concentrar naquilo que eu estou buscando da parte de Deus. A Bíblia diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Se tem uma coisa que eu tenho visto hoje com os olhos, que Jesus há de transformar, ou a terra há de comer, né, ou o bicho há de comer, é que os cristãos hoje, eles são pouco perseverantes. A maioria dos cristãos entraram no sistema mundano. Eles querem, às vezes, resolver as coisas como se fosse um estalar de dedo, como se chega no McDonald's e se pede um lanche, e se o menino demorar 2 minutos, a gente quer matar ele quando ele chega. Porque nos acostumamos a ter pressa. Nos acostumamos a não ter paciência. E oração, meus irmãos, muitas vezes é um exercício de paciência, de perseverança. A oração tem 3 respostas. Tome, espere um pouco e não. E muitas vezes você tem que perseverar para receber a resposta certa. Então, quando você chegar em casa hoje, se você tiver esse tempo, pare, releia o capítulo 1 de Samuel e procure ver todas essas referências que nós demos sobre a oração de Ana e procure trazer para a oração, para a sua vida de oração, essas virtudes, essas características que Ana nos ensina aqui através da oração. Então você quer começar, você quer ter um bom recomeço, o primeiro passo é orar. Amém? Eu espero que esse ano, uma vez um amigo meu disse assim: irmão Rivaldo, eu espero que o senhor ore tanto que tenha cãibra nos lábios. Eu digo, rapaz, misericórdia, hein? Ninguém nunca me desejou isso. Mas tem um certo fundo de verdade. Amém? Vamos ficar em pé, então? Vamos partir da teoria para a prática? Vamos orar? Vamos cantar um louvor? Pode ser? Para animar mais? Então é isso, meu irmão. Você que está aqui hoje e que está me ouvindo, planeje para esse ano ter uma vida mais intensa de oração. Planeje para esse ano separar momentos para falar com Deus. Olha, vou te dar um conselho.
Escolhe lá na tua casa um cantinho para você falar com Deus. Separa lá, ou sentado na varanda, numa espreguiçadeira, né? Ou deitado numa rede, não importa, escolha um lugar, separe um lugar para falar com Deus, separe momentos para falar com Deus, né? Fale com Deus, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, né? Separe alguns minutos. Olha, eu vou tirar 10 minutos todos os dias para falar com Deus. Olha, você vai ver que durante essa jornada, esses 10 minutos tem que se transformar em 20, em 30, 40, 50. Não vai ficar só nos 10. Vai ser uma experiência tão gostosa que 10 vai ser pouco. Isso eu lhe garanto, viu? Tá bom? Vamos adorar a Deus então?